Certo. A gente terminou de falar sobre características gerais da moldagem por compressão de termofixo, e agora a gente vai falar um pouquinho do equipamento, né? Então aqui tem uma foto desse equipamento. A gente tem uma prensa onde a gente tem dois pratos. E a gente tem algumas características que eu coloquei aqui. Dois pratos de capacidade para controle de temperatura. Lembra que para termofixos a gente precisa do processo de cura, que é feito a uma temperatura elevada. Essa temperatura ela pode ser controlada por circulação de líquido aquecido, né? Geralmente são óleos que passam em cavidades desses dois pratos dessa prensa, e pode ser também feito com resistências elétricas. O bom da circulação com líquido é que o controle é bem maior do que com resistência, né? Eu já trabalhei com resistência, com aquecimento por resistência no meu mestrado, assim, dos meus equipamentos. E assim, por exemplo, eu tinha que trabalhar com salmoura. E salmoura é com composição semelhante à água do mar. E eu tinha que trabalhar com a temperatura elevada. O que aconteceu, próximo da temperatura de 100 graus Celsius, né? O que aconteceu é que, por conta da resistência elétrica aquecer muito, eu tinha controle com termopar. Então eu controlava a temperatura, a resistência ela para de aquecer quando ela chega a determinada temperatura. Mas pelo fato da resistência ela ter um aquecimento muito elevado, né, e muito localizado, certos pontos chegavam a temperaturas muito maiores. Então eu tinha dois problemas. Alguns pontos chegavam a temperatura maior, que os termopares não conseguiam acompanhar, ler, e outros pontos não chegavam a temperatura, porque o termopar desligava quando determinado ponto chegava em tal temperatura. Então o controle de temperatura era muito chato, com resistência, né? Então o líquido aquecido ele tem essa vantagem com relação ao controle de temperatura por resistência elétrica. Mas tudo isso a gente pode contornar com um bom projeto, né? Em termos também de pressão, né? A gente pode ter, por exemplo, para peças de 10 polegadas de espessura, né? De espessura não. 10 polegadas de largura. 10 polegadas vai dar 25 centímetros. Se eu não me engano, isso daqui deve estar referindo... Pera, eu vou conferir. Então foi isso mesmo que eu estava falando, né? É uma peça não é de altura, não. Isso daí é de largura, né? Colocar aqui diâmetro. Se você tiver um prato de 10 polegadas de diâmetro, dá mais ou menos 25,4, né, centímetros, você precisa de pressões de 17,2 megapascal. Lembrando que a pressão atmosférica é 0,1 megapascal. Então a gente está falando de pressões aqui de 170 vezes superior à pressão atmosférica, tá bom? Os moldes, né, falando agora um pouquinho dos moldes. Esses dois moldes, superior e inferior. Eles vão dar o acabamento da peça e o formato da peça, né? Geralmente eles são feitos de metal e tem essa dureza de 30 a 35 Rockwell C. Para esses moldes, eles são feitos primeiramente de materiais mais baratos, como gesso, epóxi e madeira. E aí você depois faz esse mesmo perfil que você quer em moldes de metal, que vão ser definitivos. Existe uma certa simplicidade em fazer isso, né? Não é muito difícil, não. Então, a gente estava falando das vantagens da moldagem por compressão, essa é uma das vantagens, né? O material também ele tem que ser um metal que ele pode passar por esses diversos ciclos de aquecimento e resfriamento. E também a gente tem que ter muito controle da alteração dimensional, da variação dimensional resultante desse aumento de temperatura desses moldes. Que lembra que esses moldes vão estar aquecidos, tá bom? E lembra também que nos termofixos a gente pode ter subprodutos resultado da nossa cura do processo de polimerização. Então, eu tenho que ter, né, certos respiros aí,
ou então uma técnica que a gente conhece como técnica de ventilação para retirar esses subprodutos produzidos aí durante a cura, tá bom? Aqui eu coloquei algum exemplo que é para um material fenólico, né? Se a gente está falando de materiais fenólicos, a gente está falando de baquelite, por exemplo. E aí a gente precisa de compressões da ordem de 20 a 60 megapascal, um tempo de cura de 1 a 2 minutos, uma temperatura de 130 a 160 graus Celsius. Para outros termofixos, a gente pode ter uma cura posterior. A gente já viu isso, por exemplo, para o caso do termoplástico de Teflon. Então, aqui nessa tabela, essa dissertação de mestrado que eu peguei para tirar essas informações, né, do Amico, ela apresenta alguns defeitos superficiais. Ele até apresenta isso daqui para alguns materiais compósitos, mas lembra que materiais compósitos são polímeros associados. Esses materiais compostos que ele está falando são polímeros associados a algum outro tipo de material. Então, muitos desses defeitos aqui estão relacionados ao processo de compressão, né, moldagem por compressão. Então, por exemplo, ele dá diversas possíveis causas aí para alguns tipos de defeitos, como furos, crateras, rugosidade, assim por diante. Eu não vou passar por tudo aqui não, eu quero que vocês leiam com detalhes aqui. Mas, por exemplo, se a gente está falando de... A gente falou lá na parte de termoformagem, a gente deu alguns exemplos de defeitos superficiais, por exemplo, por rugosidade superficial, né? E aqui a gente está falando... Esses defeitos, eles podem ser, tanto lá como aqui, eles podem ser feitos podem ser ocasionados por exemplo, variações de tamanho, de dimensões da peça por encolhimento. Por exemplo, uma temperatura equivocada, né? E aí que causou algum tipo de expansão e depois você fez um resfriamento muito rápido. E aí teve alguma espécie de defeito de rugosidade por conta de ondulações ou alguma tipo de encolhimento por conta dessas explicações erradas de processo. Né? Tem até aqui na parte de ondulações também, encolhimento, né? As duas partes aí, a gente pode ter um defeito uma qualidade ruim da superfície. A gente falou lá em termoformagem também que a gente podia ter, por exemplo, incrustações ou algum tipo de contaminação, né? E leiam aí esses detalhes aí, tá bom? Certo. A gente vai ver aqui por último, para a parte de compressão, os elastômeros. Então a gente já viu termoplásticos, termofixos e agora a gente vai ver elastômeros. Muito do que eu falei agora, das variáveis de processo, do equipamento, tudo isso vale para as três. Tá bom? Então, apesar de eu ter dado mais enfoque quando eu falei da parte de termofixo, por conta da referência de onde eu tirei essas informações elas são válidas para os três tipos de polímeros, tá bom? A gente viu semana passada um vídeo que eu passei para uns anéis de borracha que eram feitos por compressão, né, por moldagem por compressão. Então não é novidade esses vídeos não. Então a grande vantagem aqui quando a gente está falando de moldagem por compressão para elastômeros é que a gente pode ter o processo de vulcanização durante o próprio processo de moldagem. Isso é muito interessante para elastômeros, né? No caso de termofix, a gente estava falando de um processo de cura. Aqui nos elastômeros, a gente está falando de um processo de vulcanização. Então, lembra que vulcanização é aquele processo que a gente tem que a gente faz com borrachas sintéticas ou naturais para elas ganharem propriedades interessantes com relação à temperatura. Então, um elastômero em seu estado natural, geralmente ele não apresenta propriedades interessantes para a temperatura. Ou ele perde propriedades de elasticidade, por exemplo. Eu dei um exemplo quando a gente tem aquelas borrachinhas que a gente amarra dinheiro, né, que são meio amareladas, que elas derretem, né, elas perdem propriedades com temperatura, elas se degradam. Então, a gente faz o processo de vulcanização para que elas não percam, né, que, por exemplo, o pneu. Lembre que isso está associado com a presença de enxofre, né, nesses elastômeros. Certo. Aqui tem um exemplo que eu tirei desse material, desse Rubber Technology, né, desse material aí,
que ele fala sobre o tempo de vulcanização desses materiais dentro desses moldes de moldagem por compressão. Então, por exemplo, se a gente está falando de uma espessura de 6,25 milímetros de material, eu preciso de um tempo necessário para que ocorra a vulcanização. No exemplo aqui eu tenho uma temperatura de 148,9 graus Celsius, eu vou ter um tempo de 30 minutos. E aí, se eu aumento, né, 6,25 milímetros para cada, nessa mesma temperatura, ele especifica em torno de 5 minutos a mais para que ocorra essa vulcanização, né? E aí ele apresenta uma fórmulazinha também para o cálculo do tempo relacionado, por exemplo, se você tem esse parâmetro aqui de 148,9 graus Celsius de temperatura para um tempo de 30 minutos, você pode fazer uma conversão para outra temperatura. Então, por exemplo, se você vai trabalhar a 160 graus Celsius, você vai ter um tempo de vulcanização menor. Se você vai trabalhar a 130, 140, você vai ter um tempo de vulcanização maior. Ele apresenta uma formulazinha para essa conversão. Aqui eu tenho um esquema desse processo de compressão para elastômero. Foi justamente esse vídeo aqui que eu mostrei para vocês na outra aula, né? Era um anel bem semelhante a esse daqui. Eu vou até pegar de novo. Então era justamente esse vídeo aqui que eu passei de borracha nitrílica, né? Que já foi comprimido, mas vai dar para ver. É bem semelhante, né? Se vocês forem ver o molde que eu mostrei naquele esquema, ele é bem semelhante aqui a esse dali, né? Então dá pra ver esse esquema aqui naquele vídeo. Tá certo. Agora eu vou falar um pouquinho da moldagem de compressão versus a de transferência, né? Aqui nesse slide dá para perceber a diferença esquemática, né, desses diferentes tipos de moldagem. Aqui na moldagem de compressão a gente tem a tampa, né, o molde superior, comprimindo o material aqui no meio, né? Na de compressão a gente tem uma tampa empurrando o material para um certo molde. Qual que é uma das grandes vantagens da moldagem por transferência? É controle de dimensões. Na moldagem por transferência, assim como na moldagem por compressão, né? A gente tem um grande controle de dimensões. Então vamos ver algumas características dessa moldagem por transferência, né? Então ela é muito comum para termofixo e elastômeros. A gente vai ver um vídeo para elastômero. É muito utilizada para moldagem de dispositivos, de produção de dispositivos eletrônicos, né? Circuitos integrados, capacitores, diodos, aquelas placas, né? O polímero, por exemplo, a borracha, você tem essas placas aquecidas e aí por pressão e temperatura, né, você consegue escoar isso daí para o molde inferior, para essa camada de essa câmara de transferência. E aí isso daí passa-se por essa etapa, por exemplo, a elastômero você força essa passagem e depois você já realiza a cura, né? No caso de elastômero, a vulcanização, já é possível realizar a vulcanização. Então, uma das grandes vantagens é a boa precisão nas dimensões finais, né? O equipamento ele precisa dessas seguintes características, né? Resistência ao desgaste, compressão. Essa resistência à compressão é justamente para evitar deformações do molde, né? Perder qualidade da peça. Resistência de corrosão, por exemplo, para materiais, para resinas termofixas, né? As resinas elas geralmente são polímeros termofixos, porque elas têm esse processo de cura e elas endurecem. Então, por exemplo, as resinas epóxi, elas se aderem muito à superfície dos metais. A gente utiliza, por exemplo, o Durepox, né, que é uma resina epóxi. Você utiliza até para colar, né, para fazer reparos em superfícies de metal. E aí existe essa aderência. E a gente precisa dessa estabilidade dimensional com relação à temperatura, né? Um material que não dilate ou que seja projetado, né, para ter uma certa dimensão. Então aqui eu tenho um vídeo para mostrar. Se não me engano é esse vídeo aqui. Tem esse vídeo aqui também, né? De fabricação desses anéis de borracha. O vídeo que eu quero mostrar é esse daqui. Esse vídeo é bem interessante.
Então também é borracha nitrílica, né? Aqui ele vai primeiro mostra retirando. Então vocês verem essa fumaça, né, que indica que esse equipamento está a uma temperatura elevada, que já está realizando a vulcanização da borracha, né? E aí vocês vão ver que ele tira o que foi injetado. Vocês conseguem ver vários furinhos aí que está injetando em formato de anel. E aí essa placa superior ela foi colocada e ela foi injetada por transferência nesses moldes inferiores. Agora ele vai mostrar esses moldes inferiores, né? Ó, vocês viram que o equipamento levantou esses moldes inferiores e ele vai retirar esses 5 anéis. Então o que a gente tem interesse são só esses 5 anéis que foram fabricados. Por que isso é interessante? Porque vocês viram que perde muito material, né? Mas a gente garante um controle uma qualidade superficial e dimensional, né, para essas peças. Então ele retirou esses 5 anéis. Agora ele vai montar novamente. Vocês vão ver que ele vai fechar. Ele está limpando, né? Ele até soprou aí para limpar também. Aí ele vai soprar novamente para limpar. Eu fazia muito isso no laboratório, para limpar as coisas, eu só soprava. Para ficar, para garantir que você limpou mesmo, né? E aí agora ele vai colocar umas placas de elastômero, né? Dessa borracha nitrílica. E aí tá falando que ela não tá curada, né? Ela não é vulcanizada. Ele colocou 2, ainda colocou uma menorzinha no meio. E aí isso vai ser fechado, vai ser comprimido depois e aquecido, né? E ele está mostrando os anéis. Certo. Ok. Aqui agora a gente consegue comparar, né, nessa imagem aqui, a gente vê os portões para transferência, né? E aí a gente consegue comparar lado a lado aqui. E aí, por último, eu vou passar um videozinho que é um vídeo de fabricação de pneus, que é bem interessante. O pneu é uma montagem complexa de Deixa eu aumentar. muitos componentes e de uma grande quantidade de matérias-primas. A composição das borrachas varia num mesmo pneu. Cada mistura de borracha é cuidadosamente estabelecida para responder às exigências em termos de flexibilidade, resistência, aderência, etc. Uma grande extensão de cabos metálicos e sintéticos é igualmente utilizada. O fabrico efetua-se sobre o tambor, um cilindro rotativo com uma parte central flexível que permite aproximar os extremos. O primeiro elemento aplicado sobre ele é uma lâmina de borracha sintética impermeável ao ar. Esta capa substitui a câmara de ar nos pneus atuais. Na etapa seguinte, coloca-se uma lona de cabos têxteis embebidos em borracha. Esta rede de cabos forma uma armadura que envolverá todo o pneu. É a carcaça radial. Apoiados em bandas de borracha perfilada, colocam-se 2 aros de cabos metálicos de alta resistência que manterão com firmeza o pneu sobre a jante. Dobrando a lona... Deixa eu só fazer um comentário. Vocês estão vendo que monta o pneu numa superfície cilíndrica e depois ele vai ser feito esse formato, né, de tipo um C côncavo. Carcaça por cima dos aros, ficam estes perfeitamente envolvidos e firmes. Ele dobrou. Outros elementos colocar-se-ão com a mesma precisão. Os flancos, de borracha flexível e robusta ao mesmo tempo, protegerão o pneu dos danos laterais. Isso, agora são essas partes laterais. Dá-se então forma ao pneu insuflando a parte central do tambor. Aí sopra, e aí ele forma esse formato. Olha lá, sopra, e ele tem o formato desejado. Colocam-se 2 lonas na parte superior do pneu. Estão constituídas por fios metálicos dispostos obliquamente, formando triângulos com a lona carcaça para limitar as deformações do pneu. Finalmente,
coloca-se a banda de rolamento, que é a parte do pneu em contacto com o solo. O pneu cru é introduzido no molde de cocção, que possui todas as futuras marcações e desenhos. No centro, uma membrana E agora ele vai ser comprimido, né? Meio que de interno para externo. enche-se de água quente. O formato do pneu, aquelas marcas externas, estão nessa parte externa aí. Empurrando a borracha até ao fundo E da agora isso vai ser comprimido com água, bem interessante, né? Com água quente. estrutura gravada no molde. Com água, é água que ele fala? Se são líquidos. Empurrando no centro, uma membrana enche-se de água quente à adição, água empurrando a quente. borracha até ao fundo da escultura E aí gravada faz com que no essa molde. borracha assuma o formato. Graças aí. ao calor da E aí ela já volta. água e ao vapor que circulam pelo molde, a cocção começa. A subida de temperatura provoca a vulcanização da borracha. O enxofre incorporado às misturas de borracha forma ligações entre as cadeias de polímeros. Assim, a borracha passa do estado plástico ao estado elástico. Ao sair do molde, o pneu já adquiriu a sua forma e propriedades definitivas. Pronto. Então era isso que eu tinha pra falar na aula de hoje, viu, gente? Obrigado e bons estudos.